Boa tarde! Boa tarde, bem-vindos, pessoal, à live dessa sexta-feira do Papo Glaucoma. Nosso tema que eu tô colocando aqui nos comentários agora. Hoje a gente vai falar sobre 2 tratamentos para glaucoma de ângulo fechado: o laser de iridotomia e a cirurgia de catarata. Boa tarde para quem tá chegando aí. Boa tarde, Cris, Gorete, Adélia. Tudo bom, pessoal? Vou começar com aquela minha apresentação de sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e estou aqui com vocês no Papo Glaucoma para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Essa live de hoje a gente vai falar especialmente para quem tem glaucoma de ângulo fechado, porque eu vou falar sobre 2 tratamentos que tem muito vídeo aqui já no Instagram, no YouTube, falando sobre esses tratamentos, mas eu nunca parei para fazer com vocês um comparativo entre um e outro para a gente ver qual é melhor em cada situação. Então hoje eu vou falar sobre os 2 tratamentos que abrem o ângulo de quem tem glaucoma de ângulo fechado, que são a iridotomia e a cirurgia de catarata. Bom, pessoal, o glaucoma de ângulo fechado é uma das formas mais graves de glaucoma e que mais leva à cegueira. A estatística não é das melhores. Mais ou menos 30% das pessoas que têm glaucoma de ângulo fechado acabam evoluindo para cegueira. Isso é um número altíssimo. Então, ninguém que tem glaucoma pode ficar com o ângulo fechado. A gente sempre precisa obrigatoriamente abrir esse ângulo, porque aí a gente transforma o glaucoma de ângulo fechado num glaucoma de ângulo aberto e com isso reduz muito as chances de cegueira. Então, quem tem glaucoma de ângulo fechado precisa abrir o ângulo, que é a região do olho em que ocorre drenagem de líquido. É como se fosse o ralo do olho por onde o líquido escorre. Então, se o ângulo está fechado, o líquido de dentro do olho não drena e por isso é um quadro mais grave. Então a gente sempre precisa abrir o ângulo e transformar esse glaucoma de ângulo fechado em um glaucoma de ângulo aberto. Existem 2 procedimentos principais, eles não são os únicos, mas eles são os mais utilizados para abrir o ângulo. Um procedimento a laser, que é a iridotomia, e um procedimento cirúrgico, que é a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, apesar de não ser uma cirurgia de glaucoma, é uma cirurgia que ela abre espaço dentro do olho. Quando a gente tira a catarata, a gente abre espaço no olho para abrir esse ralinho de drenagem do ângulo, e é por isso que a cirurgia de catarata abre o ângulo. A catarata, ela é gordinha dentro do olho. Então, quando a gente tira a catarata de dentro do olho, o ângulo abre. Já o laser, o funcionamento é um pouquinho diferente. Ele não cria espaço dentro do olho. O que o laser faz é um furinho microscópico no colorido do olho, não dá para ver a olho nu, e aí conforme ele faz esse furinho, o líquido do olho consegue passar por ali para chegar até o ângulo. Então são 2 procedimentos que de maneiras diferentes têm como objetivo abrir o ângulo. E aí a gente cai numa questão, então, se a gente tem 2 possibilidades de abrir o ângulo, qual delas que é a melhor? Você que está me vendo aí que tem glaucoma de ângulo fechado, qual será que das 2 que você deve fazer para controlar melhor o seu glaucoma? Vamos falar um pouquinho então sobre as diferenças entre esses 2 procedimentos. Tem um procedimento desses 2 que leva vantagem numa grande maioria dos casos. Tem outro que é um pouquinho menos eficaz, mas que tem a sua importância também. Então vamos diferenciar esses 2. Entre iridotomia e cirurgia de catarata, a gente tem diversos estudos que mostram que a cirurgia de catarata ela é mais eficaz em abrir o ângulo do que a iridotomia.
Então, quando a gente faz uma cirurgia de catarata, a chance de o ângulo abrir é muito, mas muito, mas muito alta. Quase todo mundo, quando opera a catarata, o ângulo abre. Já a iridotomia, ela não é tão eficaz assim. Tem pessoas que o ângulo abre e tem pessoas em que ela não funciona bem e o ângulo não abre, tá? Então a cirurgia de catarata ela é mais eficaz. Além disso, tem uma outra vantagem para a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, além de abrir o ângulo, ela também reduz a pressão ocular. Então, acaba que a gente está tendo dois benefícios de uma vez só. A gente abre o ângulo e a gente reduz a pressão do olho. Já a iridotomia laser, ela não reduz pressão ocular. Quando a gente faz a iridotomia, o nosso objetivo não é reduzir pressão, é somente abrir o ângulo e transformar esse glaucoma de ângulo fechado em um glaucoma de ângulo aberto com menor chance de cegueira, tá? Então, vantagens da cirurgia de catarata. Primeiro, ela é mais eficaz. Segundo, além de abrir o ângulo, ela também reduz a pressão ocular, facilitando o controle desse glaucoma de ângulo fechado. Certo? Pessoal, quem está chegando agora, Esmeralda, Daiane, Fernanda, bem-vindos. Quem chegou agora e perdeu o começo da live, amanhã, às 10 horas da manhã, a live estará gravada no YouTube do Papo Glaucoma para vocês assistirem. Não vai ficar gravada aqui no Instagram, mas lá no YouTube vocês conseguem assistir essa live desde o começo e todas as outras que eu já fiz também, tá? Então, eu falei que tem um procedimento que leva vantagem no glaucoma de ângulo fechado, que é a cirurgia de catarata. Em geral, ela é mais eficaz para abrir o ângulo e, por tabela, ela ainda reduz a pressão ocular. Mas isso não quer dizer que a gente não deva fazer o laser de iridotomia. Tem algumas situações em que o laser é uma ótima opção e eu vou explicar para vocês agora quais são. Tem basicamente 3 situações principais em que, apesar de saber que a cirurgia de catarata é melhor, eu acabo optando pelo laser. Primeira situação dessas: se o meu paciente tem menos de 40, 45 anos de idade, eu penso mais no laser de iridotomia do que na cirurgia de catarata. Por quê? Vamos entender. A cirurgia de catarata, o que ela é? Ela é a extração da lente natural do olho, que é o cristalino, que vira a catarata com a idade, e aí a gente substitui por uma lente artificial. Quando a gente tem mais de 40, 45 anos de idade, essa lente natural, ela já não funciona tão bem e aí por conta disso, a gente precisa usar aquele óculos de leitura para visão de perto, tá? Então, depois que a pessoa já tem lá os seus 45 anos, tirar essa lente natural não vai fazer tanta diferença na visão, porque essa pessoa já usa esse óculos de leitura. Agora, se eu tô com um paciente muito jovem, com menos de 40, 45 anos, não é legal eu tirar essa lente natural, porque ela funciona muito bem, então ela dá uma visão de perto muito boa. Se a gente tira ela antes da hora, é como se a gente estivesse envelhecendo o olho mais rápido. Então, nos pacientes mais jovens, com menos de 40, 45 anos, a iridotomia, ela ganha vantagem em relação à cirurgia de catarata. Outra situação em que a vantagem é da iridotomia é nos pacientes que têm grau alto de miopia. Na verdade, qualquer grau de miopia, mesmo que não seja um grau muito alto, não. Por quê? As pessoas que têm miopia, principalmente os graus mais altos, elas têm um risco de ter descolamento de retina, tá? Pode ser uma coisa que acontece do nada, não estava fazendo nada, teve um descolamento de retina. Pode acontecer.
Ou então pode ser decorrente de pancada no olho, assim, acidente, batida, queda, bolada, pode causar um descolamento de retina em quem tem miopia. E outra coisa que pode causar um descolamento de retina em quem tem miopia é a cirurgia de catarata. Então, a cirurgia de catarata é um procedimento muito seguro, ela abre o ângulo muito bem, ela reduz a pressão ocular em quem tem glaucoma de ângulo fechado, mas se esse paciente tem miopia, o risco da cirurgia é maior. Então, isso é uma coisa que me faz optar mais pelo laser do que pela cirurgia, tá? E uma terceira situação é se o paciente tem algum impeditivo para cirurgia, porque o laser, ele é um procedimento muito rápido, feito no consultório mesmo. Às vezes a gente vê a necessidade e já faz na hora. Já a cirurgia não, tem toda uma questão de se preparar, fazer exame de risco cirúrgico, vai ter que ficar em repouso, vai ter que se afastar do trabalho por um tempo. Então a cirurgia, ela requer toda uma programação que às vezes o paciente está num momento da vida em que não dá para fazer, tá? Então, em geral, a cirurgia de catarata é melhor para abrir o ângulo. E além de abrir o ângulo, ainda abaixa a pressão ocular. Mas tem exceções, tem situações em que a gente dá preferência pelo laser, principalmente os pacientes que são muito jovens, que têm grau alto de miopia e aí o risco da cirurgia é maior, ou então se o paciente tem algum problema em que ele não pode operar naquele momento, a gente pode fazer o laser e deixar a cirurgia para um momento no futuro, certo? Bom, agora que eu expliquei para vocês quais são as vantagens e as desvantagens da iridotomia e da cirurgia de catarata para abrir o ângulo, vou começar a responder as perguntinhas de vocês aqui. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar aqui no chatzinho da live, ou então pode mandar nesse balãozinho com a interrogação que está por aqui, em algum cantinho da sua tela aqui. Quem perdeu o começo da live, amanhã tá lá no YouTube para vocês assistirem. Bom, vamos lá. Vou começar respondendo uma pergunta. Eu não vou conseguir ver aqui o nome de quem me mandou essa pergunta, porque meu computador tá travando aqui. Eu não tô conseguindo ler. Deixa eu ver aqui. Peraí que tá abrindo agora. Não abriu, não foi. Bom, eu não vou conseguir ler exatamente a pergunta e nem ver quem mandou, mas eu me lembro que alguém me mandou uma pergunta de como faz para saber se a iridotomia funcionou para abrir o ângulo, se é pela redução da pressão ou se precisa fazer de novo a gonioscopia. Então, vamos lá. Gonioscopia é um exame essencial para todo mundo que tem glaucoma na investigação e no acompanhamento. A gonioscopia é que diz qual tipo de glaucoma que você tem, se é um glaucoma de ângulo aberto, se é um glaucoma de ângulo fechado, se é um glaucoma secundário. É a gonioscopia que vai dizer pra gente. Então a gente vê o ângulo pelo exame de gonioscopia. Depois que a gente faz um desses procedimentos para abrir o ângulo, principalmente se foi a iridotomia, a gente precisa conferir se o ângulo realmente abriu. Porque, como eu falei para vocês no começo, a cirurgia de catarata ela funciona em quase todos os casos. Mas a iridotomia ela não é tão eficaz assim. Então, se eu estou com um paciente que tem um glaucoma de ângulo fechado, eu fiz uma iridotomia, eu preciso conferir se essa iridotomia funcionou. Como? Repetindo a gonioscopia e conferindo se esse ângulo abriu, tá? Então, toda vez que a gente faz uma iridotomia, faz parte da revisão do procedimento você voltar na sua oftalmologista para repetir o exame de gonioscopia e ver se o seu glaucoma realmente virou um glaucoma de ângulo aberto. Certo? Não é pela redução de pressão que a gente sabe, porque, como eu falei, a iridotomia não reduz pressão ocular. Quem reduz pressão ocular é a cirurgia de catarata, nos casos de ângulo fechado, tá? Então, para saber se a iridotomia funcionou, precisa ser com uma nova gonioscopia.
A Cris está perguntando aqui se é possível ver se a iridotomia continua pérvia no consultório ou só com agonioscopia. Cris, iridotomia pérvia é um termo que a gente usa para dizer que o furinho da iridotomia está aberto, tá? Então, lembra que quando eu expliquei como que ela é feita, eu falei que ela é um furinho microscópico no colorido do olho. Então, a gente bota o paciente naquele microscópio do consultório, a gente olha ali o furinho e a gente vê se o furinho está aberto, se o furinho está fechado. Agora, o fato de o furinho estar aberto não quer dizer que a iridotomia esteja funcionante, tá? Para ela tá funcionante, o ângulo tem que estar aberto, e isso quem diz é só agonioscopia, tá? Próxima dúvida. Chegou uma pergunta muito boa aqui da Mônica Silos. A Mônica pergunta no caso de síndrome ICE, se nesses casos a cirurgia de catarata abre o ângulo. Excelente pergunta. Vamos lá, eu falei para vocês que a cirurgia de catarata ela é muito eficaz em abrir o ângulo e que ela abre o ângulo em quase todos os casos, tá? Mas nada na medicina é 100%, tudo tem uma exceção, então tem uma exceção de alguns casos em que a cirurgia de catarata não abre o ângulo, tá? Vamos entender isso melhor. Sempre que eu falo aqui para vocês de glaucoma de ângulo fechado, eu estou fazendo uma simplificação da doença para vocês entenderem, tá? Por quê? Porque ângulo fechado não é tudo a mesma coisa. Tem vários tipos diferentes de ângulo fechado, tá? Na verdade, vários é exagero. Tem 3 tipos diferentes de ângulo fechado, tá? O mais comum, disparado, é o que a gente chama de ângulo fechado aposicional. O que isso quer dizer? Que o ângulo é fechado por uma questão de anatomia daquele olho. É um olho pequenininho, que tem o cristalino gordinho ocupando bastante espaço, um olhinho com um grau alto de hipermetropia, um olho em que o colorido do olho está muito pertinho da córnea. Então é uma questão de anatomia. Aquele olho nasceu daquele jeito, com aquela tendência a ter pouco espaço e ter o ângulo fechado. Isso é o fechamento do ângulo aposicional. Um outro tipo é um tipo bem raro que a gente chama de íris em platô, que também é uma alteração de anatomia. Nesses casos de fechamento angular aposicional e de íris em platô, a cirurgia de catarata ela sempre abre esse ângulo, tá? Mas tem algumas exceções, tá? Uma grande exceção é o terceiro tipo de fechamento do ângulo, que é o que a gente chama de fechamento sinequial. Sinéquia é uma cicatriz, tá? Qualquer tipo de cicatriz na parte interna do olho, a gente chama de uma sinéquia, tá? Então, a gente pode ter sinéquia no colorido do olho, no cristalino, na córnea, e a gente pode ter sinéquia no ângulo também. Então, a sinéquia, ela é uma cicatriz. Quando tá cicatrizado, a gente não consegue abrir o ângulo, nem com a iridotomia, nem com a cirurgia de catarata. Esse é um ângulo que está fechado e que vai ficar fechado para a vida toda, e a gente precisa buscar outras opções de tratamento, tá? Em que situações que essas cicatrizes se formam? A síndrome ICE é um grande exemplo disso. Outros exemplos, nos glaucomas uveíticos, no glaucoma neovascular. Esses são algumas das formas mais comuns em que a gente tem o ângulo fechado por sinéquias, por cicatrizes. Nesses casos, não adianta fazer a cirurgia de catarata. A gente busca outros procedimentos diferentes. O mais comum é a TREC ou o implante de tubo. Então, a gente não tem como abrir o ângulo e aí a gente precisa desviar a drenagem de líquido para um outro lugar através de um tipo de cirurgia que seja de drenagem de líquido.
Como vocês perceberam, essa é uma explicação bem mais complexa e é por isso que eu evito um pouco de entrar nesses detalhes com vocês. Eu acabo simplificando o ângulo fechado um pouco para vocês entenderem, mas nem todo ângulo fechado é igual. Então tem alguns casos que mesmo com a cirurgia de catarata, o ângulo acaba não abrindo e são casos de mais difícil controle, tá? Então a síndrome ICE é um caso em que a cirurgia de catarata e a iridotomia não abrem o ângulo. Próxima perguntinha. Quem tá chegando agora e perdeu o começo da live, amanhã, às 10 horas da manhã no YouTube, viu, gente? A Célia Rodrigues está perguntando aqui para mim se uma pessoa que tem ângulo aberto, se ele pode fechar. Pode sim, Célia. Em que situações o ângulo pode fechar? Vamos lá, então. Uma pessoa que a vida toda teve ângulo aberto, conforme ela vai envelhecendo, pode acontecer de o ângulo fechar. E quando eu digo envelhecendo, não quer dizer muito vovozinho, não, porque nossos olhos envelhecem muito cedo, tá? A gente passa por um processo de envelhecimento do cristalino, que é a lente natural do olho durante a vida, e conforme esse cristalino ele vai envelhecendo, ele vai ficando cada vez mais inchado dentro do olho. Então ele vai ocupando mais espaço dentro do olho e ele pode fazer o ângulo fechar, mesmo que antes o ângulo fosse aberto. Então uma pessoa pode ter glaucoma de ângulo aberto durante anos e conforme a catarata vai se formando, aí pode acontecer de o ângulo fechar. Então pode haver mudança sim de quem tem ângulo aberto passar a ter ângulo fechado. A Cris perguntou se a iridotomia pode deixar aderências e atrapalhar depois a cirurgia. Olha, geralmente não, Cris. A iridotomia, ela não costuma atrapalhar, não. Se a pessoa faz uma iridotomia, não funciona, e depois vai fazer uma cirurgia de catarata, aquela iridotomia não é algo que costume atrapalhar no procedimento, não. Perguntinha agora da Darlene Alexandre, ela perguntou aqui qual que é a diferença entre ângulo aberto e ângulo fechado. A diferença é circulação de líquido, é em que parte do olho que o líquido não circula bem, tá? Todo mundo que tem glaucoma tem um problema, exceção glaucoma de pressão normal, tá? Então, tirando o glaucoma de pressão normal, todo mundo que tem um glaucoma de pressão alta tem, em algum lugar do olho, um problema de drenagem de líquido, tá? Nosso olho tem um sistema de encanamento por dentro para escorrer líquido, como se fosse a pia que vocês têm na casa de vocês, tá? Então, a torneira do olho, ela fica o tempo todo aberta, produzindo líquido. Que esse líquido, ele leva oxigênio, nutrientes, vitaminas, anticorpos para o nosso olho. Então, esse líquido, ele fica o tempo todo sendo produzido, é o humor aquoso. E da mesma forma que ele está o tempo todo sendo produzido, ele tem que escorrer também dali. Para escorrer, ele precisa primeiro passar pelo ralo da pia. O ralo é o ângulo, é por onde o líquido vai sair. E depois de passar pelo ralo, ele precisa passar por uma série de canaizinhos que vão escoar esse líquido da mesma forma que a gente tem o cano da pia. Então a gente chama eles de canalículos. A pessoa que tem glaucoma de ângulo aberto, o ralo da pia está aberto e são os canais que estão entupidos e não deixam passar o humor aquoso. A pessoa que tem glaucoma de ângulo fechado é o ralo que está entupido e acaba que com o tempo os canais também estão entupidos, tá? Então o glaucoma de ângulo fechado ele é mais grave por isso, ele acaba gerando uma obstrução muito mais intensa desse sistema de drenagem e por isso que ele leva a uma cegueira com maior frequência do que o glaucoma de ângulo aberto, tá? Então é uma questão de circulação de líquido.
Próxima perguntinha, tô caçando aqui no chat, deixa eu procurar as do começo, porque eu vi que teve algumas que chegaram aqui e que eu não respondi. A Gorete Silveira, ela tá me contando aqui que ela fez iridotomia nos 2 olhos, em um olho funcionou bem, em outro olho não funcionou bem, acabou perdendo a visão. E aí ela pergunta se nesse olho que tem visão, se ela precisa fazer a cirurgia de catarata por conta da pressão que continua alta. Bom, o que eu vou falar aqui vale não especificamente para o seu caso, Gorete, mas todo mundo que tem ângulo fechado e tratou com a iridotomia, tá? Então vale para todo mundo que fez a iridotomia em vez da cirurgia de catarata. Como eu disse antes, precisa repetir a gonioscopia para ver se essa iridotomia funcionou, tá? Se a iridotomia está funcionante, a cirurgia de catarata acaba sendo opcional. O ângulo já abriu, tá? Se o ângulo não abriu, aí a gente não tem muita escapatória de fazer a cirurgia de catarata, tá? Porque a gente não pode deixar o ângulo fechado com um risco muito grande de cegueira, tá? Então, se fez a iridotomia, depois repetiu a gonioscopia, o ângulo não abriu, precisa fazer a cirurgia de catarata. Se o ângulo abriu, aí é opcional. Agora, tem que ficar repetindo essa gonioscopia pelo menos uma vez por ano. Porque lembra que eu já respondi alguém aqui que o ângulo pode fechar com a idade. Então, mesmo quem fez uma iridotomia e funcionou, tem que ficar todo ano repetindo o exame de gonioscopia, porque talvez essa iridotomia não dure pela sua vida inteira e aí em algum momento, quando ela parar de funcionar, vai precisar fazer a cirurgia de catarata, tá? Lembrando que a cirurgia de catarata não é o único procedimento que abaixa a pressão em quem tem glaucoma de ângulo fechado. A gente tem outras opções de cirurgias especificamente para o glaucoma, como as cirurgias minimamente invasivas, a TREC, o implante de tubo, outros tipos de laser que podem ser aplicados também. Então, essa decisão de qual cirurgia fazer para baixar a pressão vai depender muito não só do seu tipo de ângulo, mas também do estágio do seu glaucoma, de como tá o seu controle num geral, tá? Então não é só o ângulo que a gente usa para decidir se a gente opera ou se a gente não opera. A gente precisa avaliar o caso como um todo, ver o controle da doença como um todo, tá? Então é uma decisão bem complexa decidir ou não fazer uma cirurgia. O ângulo, ele é só uma das coisas que vai influenciar nessa decisão de operar ou de não operar. A Cris está contando aqui que ela fez 2 iridotomias, a primeira fechou, e aí vai fazer a cirurgia de catarata agora. Normalmente não adianta muito fazer várias iridotomias, tá? Pode acontecer em algumas situações da gente preferir fazer uma segunda iridotomia, mas a iridotomia em geral é um procedimento que a gente só costuma fazer uma vez. E aí, se ela não funciona, a gente vai na sequência optar pela cirurgia de catarata. Mas tem algumas situações em que ela não fica bem aberta na primeira aplicação, ela cicatriza, como que aconteceu, e aí tem alguns casos em que a gente pode sim optar por uma segunda iridotomia, apesar de não ser comum. Na verdade, os 2 procedimentos, tanto a iridotomia quanto a cirurgia de catarata, são procedimentos que normalmente a gente só faz uma vez, tá? Pessoal, estamos acabando com o nosso tempo aqui. Conversamos hoje sobre glaucoma de ângulo fechado e as 2 opções principais de procedimentos que abrem o ângulo, que são o laser de iridotomia e a cirurgia de catarata. Quem está chegando agora e perdeu a live, amanhã, 10 horas da manhã, vai estar lá no YouTube para vocês assistirem.
Todas as lives do Papo Glaucoma estão lá, os vídeos principais estão lá no YouTube. Então, quem está acompanhando só aqui pelo Instagram e ainda não foi lá, se inscreve lá no YouTube do Papo Glaucoma. Quem quiser sugerir tema para as próximas lives, pode me mandar uma mensagem aqui no direct do Instagram. E quem eu não respondi, amanhã tem caixinha de pergunta para tirar as dúvidas de vocês. Um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigada pela companhia de toda sexta-feira aqui. E até semana que vem. Tchau, tchau.